Começa agora, Metrópole Debate. Olá, telespectador do Metrópole Debate, os caminhos da aposentadoria. Estamos mais uma vez com o professor Paulo Bacelar para tirar a sua dúvida na área da Previdência Social. Perguntas que chegaram durante a semana serão respondidas a partir deste momento. Como a dúvida, professor Paulo Bacelar, do senhor Eliésio Gomes de Freitas, do Araturi. Ele diz que a esposa sofreu com câncer de mama, passou por uma cirurgia, chegou a receber o auxílio-doença, mas o benefício foi suspenso. O senhor Eliésio pergunta se a esposa tem direito a pedir a aposentadoria. Olha, eu não sei se foi suspenso ou se foi cessado. Então ele tem que ver se o benefício foi cessado por não ter mais a incapacidade laborativa determinada pelo médico perito. Ele pode pedir um pedido de reconsideração para se fazer uma nova perícia e dentro dessa nova perícia pedir a aposentadoria por invalidez. Se o médico perito não der a aposentadoria por invalidez ou restabelecer o auxílio-doença e der por mais um prazo, ou então não der nada, cessar e já dizer que ela não tem incapacidade laborativa, ele pode ingressar com ação judicial pedindo a aposentadoria por invalidez, porque na Previdência, na via administrativa, não tem pedido de aposentadoria por invalidez, só existe pedido na Justiça, você só pede o auxílio-doença. Então, se não for dada a aposentadoria, ele pode ingressar na Justiça. Qual a diferença entre cessar o benefício ou suspender o benefício? Usando a suspensão do benefício é quando há uma irregularidade, né, que foi vista alguma coisa, ou então ele tem um representante legal no benefício, e esse representante legal precisa ser renovado a cada 6 meses. A procuração. E a procuração não é renovada, então aquele benefício, quando ele não é renovado, fica suspenso. Então, não é por causa de uma decisão médica, e sim por uma questão administrativa. Professor Paulo Bacelar, a dona Andréia Maria de Calcaia, ela diz que é pensionista de um militar que faleceu e pergunta, se casar novamente perde a pensão? Olha, vai depender da legislação da pensão, da data do óbito em que se deu o óbito do falecido, né? Porque na via administrativa no INSS, se for anterior a 88, por exemplo, se fosse do regime geral, se ela casasse de novo, perderia. Mas como é na Justiça Militar, existe uma legislação própria dos militares que a gente não tem conhecimento. Sobre esse assunto, a dona Carla Evânia do Antônio Bezerra diz o seguinte: eu ouvi do senhor Paulo Bacelar que uma pensionista pode casar novamente sem o risco de perder a pensão. Só que eu liguei para o INSS e me disseram que no caso do novo casamento, eu perderei sim o benefício, pois os meus dados serão alterados. Quero saber qual é a verdade sobre esse caso, professor Paulo Bacelar, lembrando que minha pensão é por morte do ex-marido. Como eu falei anteriormente, a pensão por morte ela é determinada pela data do óbito do falecido, né? Do óbito do instituidor do benefício. Até 88, se fosse esposa, ela perderia se casasse novamente. Se depois de 88, como igualou os direitos dos homens e das mulheres, deixou de acontecer isso. Então a pessoa pode casar novamente se o óbito se deu a partir de 88. Então vai depender de quando se deu o óbito, de quando começou a pensão por morte. Se foi antes de 88, antes da Constituição, se casar novamente ela pode perder o benefício. Oliveira, de Calcaia, saí do emprego agora e estou recebendo o seguro-desemprego. Nesse período eu posso continuar pagando o INSS como autônomo sem ter o risco de perder o benefício do seguro? Não, ele não pode contribuir como autônomo, só se ele for autônomo, né? Se ele é autônomo, ele não tem direito a receber o seguro-desemprego. Se ele quiser contribuir com a Previdência sem precisar perder o auxílio de seguro-desemprego, ele pode contribuir como facultativo, não como autônomo. Porque se ele contribuir como autônomo, a contribuição presume o trabalho. Então, se ele está trabalhando, ele não precisa do seguro-desemprego, que é para quem é desempregado. Se ele contribuir como facultativo, ele não terá problema de receber o seguro-desemprego. A dona Damiana Martins Carlos, da cidade de Calcaia, sofre com problemas cardíacos, tem 16 contribuições ao INSS e que quer saber se pode dar entrada com pedido de auxílio-doença. Pode. Para quem tem problemas cardíacos, não exige carência para o benefício. Só que ele vai determinar a data do início da incapacidade. Se ela já começou a contribuir com esse problema cardíaco, né, que a incapacidade dela foi antes das contribuições, aí ela não terá direito ao benefício. Mas se a incapacidade dela se deu após o início das contribuições,
aí ela pode dar entrada no auxílio-doença que será concedido. O Giovanni de Almeida Santos, que mora em Caucaia, diz que trabalha em uma empresa com produtos químicos e não recebe o benefício da insalubridade. Ele tem direito a esse benefício, professor Paulo Bacelar? Depende. Se ele tiver com a exposição a esse agente químico físico-biológico, ele vai ter direito ao adicional de insalubridade, só que esse adicional de insalubridade não dará direito a ele à aposentadoria especial, que será comprovada com PPP. Mas pelo fato dele estar trabalhando com produto químico, ele tem direito ao adicional de insalubridade, sim. Dona Gorete de Almeida mora no Parque Potira e tem a seguinte dúvida. Ela trabalha há 15 anos como professora e tem 45 anos de idade. E pergunta, com quantos anos uma professora se aposenta? A professora, se ela trabalhar com atividade de professora no ensino médio, fundamental ou infantil, ela se aposenta aos 25 anos de contribuição como professora e o homem se aposenta aos 30 anos de contribuição. E a dona Gorete ainda pergunta, professor Paulo Bacelar, por que não recebe o PIS se a remuneração é de exatamente 2 salários mínimos? Olha, ela precisa ir na Caixa Econômica Federal verificar o motivo, porque o PIS é para quem recebe até 2 salários mínimos e que tem a carteira assinada no ano anterior pelo menos por 30 dias. Quer dizer, se ela for professora de rede particular de ensino e tem carteira assinada com esse valor de salários, ela tem direito ao PIS. Exatamente, tem direito ao PIS. E a professora não tem direito a se aposentar com 25 anos se ela for professora de escola particular autônoma. Se ela for autônoma, ela não tem direito, só se ela for empregada, é importante dizer. E também a professora universitária, também ela não tem direito a se aposentar aos 25 anos. Ou seja, professor Paulo Bacelar, se a professora está fora de aula e exercendo alguma atividade na área administrativa, ela não tem direito a essa pensão com 25 anos de contribuição? Se ela é contratada como professora, está na carteira de trabalho como professora, mas ela exerce uma atividade fora, como coordenadora ou algum cargo de assessoramento, ela ainda se inclui ainda no cargo de professora. Mas eu estou falando daquela que é autônoma, aquela que presta serviço para um colégio. Ela vai no colégio, dá aula, mas não é com a carteira assinada, ela não é uma empregada, ela é uma prestadora de serviço. Essa prestadora de serviço não tem direito à aposentadoria aos 25 anos. Mais perguntas que chegam dos nossos telespectadores. Dona Angelina diz o seguinte, ela que mora no Planalto Caucaia. Meu pai faleceu há 30 anos em um assalto e minha mãe passou a receber pensão de quase 2 salários mínimos e meio. De uns tempos para cá, o valor vem sendo reduzido ano a ano e agora está inferior a 1 salário e meio. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se ela pode recorrer para receber a diferença ou mesmo pedir revisão da pensão e como proceder? Olha, nesse caso não caberia uma revisão, porque a revisão ela só vai ser feita se tiver elementos novos no benefício. Se ela tiver a comprovação agora de salários que ela tinha na época que não foram computados, algum período de carteira que não foi computado do segurado que faleceu. Então, alguma coisa, algum elemento novo que gere um aumento no benefício. Depois que o benefício é concedido, ele não é vinculado ao salário mínimo. Ele vai ter um aumento todo ano na época do salário mínimo, na mesma época do salário mínimo, mas com índice somente do benefício. Ele é diferente do índice do salário mínimo. O salário mínimo, ele vem subindo maior do que a inflação. E o benefício ele tem subido pelo menos igual à inflação para manter o poder de compra. Ele não é vinculado ao salário mínimo, por isso que há essa defasagem, que não cabe uma revisão. Ou seja, dona Angelina, nessa situação que a senhora se encontra, existem outros milhões de aposentados brasileiros que também enfrentam essa defasagem no valor do salário, da pensão, da aposentadoria, justamente nessa explicação dada pelo professor Paulo Bacelar. Ao longo dos últimos anos, o salário mínimo subiu mais do que os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Mande a sua pergunta, deixe a sua dúvida nesses endereços que aparecem na sua tela e a gente volta já já com mais informações da área previdenciária.